Eu montei um mini PC perfeito, simplesmente destruidor de Steam Machine, que não só é um super PC para trabalhar e para jogar, mas também ele é móvel e eu posso utilizá-lo como um console na minha televisão. Roda tudo em 4K. Nesse vídeo eu vou te mostrar as peças que eu utilizei e também uma alternativa para você montar ele ainda mais barato. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Vocês já viram aí nos últimos episódios o vlogzão que a gente fez montando esse mini PC, comprando ele, quanto é que ele custou e tudo mais, né? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco mais dele, eu vou mostrar como que ficou a temperatura, também se faz barulho, se não faz. Muita gente falou assim, pô, o SSD deve esquentar, o processador deve esquentar. Será que esquenta? Bom, vou mostrar pra vocês. Vou falar por que eu montei dele e também vou dar uma alternativa pra vocês, tá? Bom, falei como é que vocês estão, aqui é o Lipe. Olha só. Vocês sabem, o canal aqui é principalmente de notebook, eu uso muito notebook no meu dia a dia. Mas eu preciso de um PC também no meu setup, para dois motivos. O primeiro motivo, porque eu preciso de uma máquina que fique ligada o dia inteiro, que nunca desligue, porque eu utilizo como se fosse um servidor, tá? Eu acesso arquivos da máquina da onde eu estiver, o editor também pode pegar se precisar, então eu preciso de uma máquina que esteja sempre ligada. Um PC é algo bom, eu usava até notebook para isso, mas eu queria porque queria um PC pequeno. Por quê? Porque eu tô acostumado com notebook, coisa portátil, não queria aquela coisa gigantesca no setup. Então já começa por aí. Então se precisava de uma coisa forte para trabalhar, para que ficasse ligado o dia inteiro, então aguentasse, né, segura, pequena para caber no setup, ficar bonito, e eu queria uma alternativa de algo que eu pudesse tirar do meu setup de trabalho e que eu pudesse levar na televisão da minha sala para jogar como se fosse um videogame. Então assim, sempre foi meu sonho montar esses mini TX. Só qual que é o problema de você montar um PC gamer desse tamanho aqui, ó? Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui tá, ó, é 2 palmas da minha mão só, tá? Isso aqui é muito pequeno. Isso aqui é tão pequeno que, caso você tenha perdido os últimos vídeos, né, não viu a gente montando, eu viajei com este PC dentro da minha mala de mão. Olha aí, eu colocando ele dentro da minha mala de mão, mala essa pequena, inclusive, e ele coube tranquilo, né? O PC não é feito para ficar viajando em mala, né? Mas, enfim, deu tudo certo. O problema é você achar aqui no Brasil as peças. Esse que é o complicado. Então, eu vou mostrar para vocês as peças que eu comprei. Vou colocar o link delas aqui na descrição e também vou dar alternativas mais baratas. Então, para começar, o gabinete. O gabinete que eu usei é esse Fractal Terra. Hoje é um dos melhores gabinetes mini TX que tem aí para você comprar, tá? Então é um dos melhores de fato. Ele é muito bom como gabinete, não só a estrutura dele, né? Ele é todo de alumínio e com detalhe em madeira, mas ele é todo pensado, ele é todo feito aqui assim, tudo nele abre, então eu consigo abrir aqui a lateral, ó. Olha só. Aí você já consegue ver a placa de vídeo, consigo abrir a outra lateral também, consigo abrir aqui na parte de cima. A montagem dele também, né, apesar de não ser eu que montei, né, foi montado na loja, como vocês viram no último vídeo, a montagem dele também é bem legal de se fazer, é bem simples, ele já vem com os cabos, ele já vem com o suporte para você encaixar a placa de vídeo aqui na lateral. E o legal desse gabinete é que você pode colocar literalmente qualquer placa de vídeo até uma RTX 5080. Então eu tô aqui com uma 5070 Ti de 3 fãs, é uma placa grande, e ela encaixa assim do lado, e aí você tem um cabo que já vem nele, que você encaixa na placa de vídeo aqui para poder fazer essa transferência para cá, enfim, é bem legal, né, pro PC Express, então você já tem o cabozinho. O bacana desse tipo de gabinete, esse gabinete especificamente que a placa vai do lado e não vai encaixada na placa-mãe, é porque na hora de transportar, você não precisa necessariamente ficar tirando a placa daqui, porque a placa não está grudada na placa-mãe, ela está grudada num suporte de metal aqui, e aí tem um cabo PC Express ligado ali. Então na hora de transportar, sabe, essa vibração, ficar batendo assim, não tem problema, ele não vai quebrar. Se fosse um mini TX normal, ou um computador normal, em que a placa de vídeo estivesse ligada direto na placa-mãe, qualquer batidinha, qualquer coisinha que acontecesse, ia dar problema. Eu inclusive derrubei esse computador aqui, a gente estava viajando, né, como eu falei, no aeroporto com a mala de mão, eu fui colocar minha mala de mão em cima de outra mala, a Rafaela acabou esbarrando, a mala caiu com esse PC dentro e nada aconteceu. Mais uma vez, não é feito para isso, né? Não derrube um PC. É bem provável que se você derrubar vai dar problema, mas por minha sorte não deu nenhum problema. Por quê? Porque a placa de vídeo não é ligada na placa-mãe. Se fosse ligada, eu teria tido problema. Então bem legal isso daqui. E aí do outro lado aqui, né, nós temos as outras coisas, você consegue ver aqui também a fan, a placa-mãe, etc. O que você precisa para montar um PC desse? Primeira coisa, gabinete. Então eu usei esse Fractal Terra. Dá para comprar no Brasil esse Fractal Terra? Até dá, mas é muito caro e às vezes você não encontra de todas as cores. Ele tem branco, preto e verde. Eu só encontrei branco nesse momento que eu tô gravando o vídeo, mas eu vou colocar um pente aí para vocês verem. Gira em torno de uns R$2.000. É muito caro esse gabinete.
Tem algumas outras alternativas legais para você montar no Brasil. Por exemplo, esse aí da Lianli, que eu encontrei inclusive no Mercado Livre, né? Também tem na Amazon para comprar. Cara, esse da Lianli, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá saindo R$ 622, é o Lianli A3. Ele não é tão pequeno quanto esse, tá? Ele é um pouquinho mais alto, mas ainda é ali um gabinetezinho pequenininho, tá? Não é, mais uma vez, tão pequeno quanto esse. Mas então você tem algumas outras alternativas aí de gabinetes nessa faixa dos 600, 700 reais. Beleza, escolhido o teu gabinete para você montar um PCzinho igual a esse aqui, você vai precisar da placa-mãe. Então assim, as duas coisas mais difíceis, gabinete e placa-mãe. E são três, na verdade, são 4 coisas que precisam ser especiais para você montar um PC desse. Primeiro, o gabinete, que tem que ser pequeno, mini TX. A placa-mãe tem que ser pequena para mini TX. A fonte tem que ser uma fonte mini TX. E a fan do processador tem que ser uma fan Slim. Só isso. O resto é normal. Então a placa de vídeo é normal, o SSD é normal, todo o resto é normal, tá? Então, placa-mãe, o que eu usei aqui? Bom, aqui eu usei uma ASRock B650i Lightning Wi-Fi. Ela é uma B650, porém ela já tem PCI Express Gen 5. O que é importante porque eu coloquei aqui um SSD topzera, tá? Eu coloquei um SSD de 4 TB, que tem 14.000 megabits por segundo de leitura, e é absurdo. Então assim, eu precisava de uma placa-mãe Gen 5, então essa placa-mãe é Gen 5. Recomendo muito, por quê? Ela já tem controlador RGB, caso você queira colocar RGB, vocês vão ver que no meu setup não tem nada RGB, eu matei o RGB do setup já faz tempo, mas ela tem outra coisa muito importante, que vocês estão vendo aqui atrás, olha essas anteninhas, ela já tem Wi-Fi e Bluetooth integrado. E o Wi-Fi e Bluetooth integrado dessa placa é muito boa, eu nem uso mais cabo, tá? Eu uso só no Wi-Fi mesmo para jogar aqui em casa, mesmo jogando jogo competitivo, é perfeita. E é muito importante a placa já ter Wi-Fi, porque você vai montar um setup que é móvel. Então, se não tiver Wi-Fi, não vira móvel, né? Que daí toda hora você tem que ligar um cabo. Então, é muito importante tu já pegar uma placa com Wi-Fi. Recomendo muito você pegar ela. Eu, nesse momento, não achei ela para comprar no Kabum, nem na Pichau. Eu encontrei para comprar na Amazon, importada, já com os impostos pagos, por R$ 1.700. Posso ser sincero? Vale muito a pena. Você vai até encontrar outras placas mini TX aqui no mercado por R$ 1.600, R$ 1.500, mas essa daí é a que eu recomendo. Você paga R$ 1.700, já tá com imposto pago, já chega na tua casa. Eu recomendo comprar ela aí, tá? Então, tá o link dela na descrição. Daí você também vai precisar de uma fonte. Eu usei aqui uma da Corsair. Especificamente é uma SF850, de 850 watts, tá? Hoje, na Amazon, tá custando uns R$ 2.000 essa fonte. Cara, pra uma desgrama essa fonte. Muito cara, muito cara. Aí dá uma pesquisada aí no Kabum, às vezes você acha alternativas mais interessantes dessa fonte. Eu vou deixar uma outra alternativa mais barata aqui também. Eu coloquei 850 watts porque eu coloquei uma 5070 Ti. E de processador aqui, eu tô usando um Ryzen 7 7800X 3D. Esse daqui custa em torno de R$ 2.000 no Brasil, tá? O processador é um processador normal, né? O processador não precisa ser para mini TX. Poderia ter colocado outro processador? Poderia, mas eu achei esse aí um bom custo-benefício, comprei por um bom preço, então ficou top. Cara, esse setup que eu montei aqui, gente, é para jogar jogo em 4K mesmo, que vocês vão ver já já, tá? E aí, o cooler, né? Você precisa ter uma fan no gabinete, então eu coloquei uma da Noctua aqui embaixo, e você precisa ter um cooler Slim aqui. Então foi colocado um cooler da Thermalright, é o AXP120X67. Hoje tá custando ali por volta dos R$ 300 no Mercado Livre, mais ou menos, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo. E ele tem que ser Slim, tá? Muito bom, funciona muito bem, é marca top, tá? Isso aqui de cooler. Vocês vão ver que o computador ficou muito frio, mas eu já comprei uma outra fan da Noctua, além dessa que eu coloquei aqui no gabinete, para trocar a fan do cooler para uma fan da Noctua. Então não comprei o cooler da Noctua, eu comprei esse cooler, mas eu vou trocar só a fan do cooler. Por quê? Porque vai ficar ainda mais silencioso. Mas enfim, se você for montar um PC desse no Brasil, quer montar mais barato, vocês podem usar essa alternativa que eu falei. E de placa de vídeo, ao invés de colocar uma 5070 Ti que eu coloquei aqui, dá para montar com uma 5060, fica legal. Para jogar em Full HD já é mais do que suficiente. Até dá para arriscar um 2K com uma 5060 ou uma 5070, daí, puta, melhor ainda, sabe? Muito bom mesmo. Para você montar um PC hoje com o gabinete da linha ali que eu mostrei para você, uma 5060 e o resto do setup que tá aqui, no Brasil hoje, olha, tu vai gastar mais ou menos em torno de uns 8, 9 mil reais aí para você montar um PC desse, né? 8 mil. Se você pesquisar bem, talvez você consiga chegar nos 7.600 mais ou menos. Agora, para montar um igualzinho esse que eu montei aqui, com 32 GB de memória RAM DDR5, 4 TB de SSD RTX 5070 Ti, esse gabinete, aí você vai gastar uns mais de 25 mil reais. Aí vai ficar um pouco salgado demais. Por isso que eu comprei essas peças lá fora, como vocês viram no último vídeo. Mas
vamos pro que interessa, vamos pro uso deles, deixa eu mostrar ele no meu setup e um dos motivos do porquê eu comprei ele, né? Bom, primeiro, um dos motivos do porquê eu comprei ele, que foi para tirar ele do meu setup quando eu quisesse e colocar na televisão. O principal motivo de eu ter montado esse PC é para isso aqui, olha. Tô trabalhando, já terminei meu dia de trabalho, ou é final de semana, vem aqui, ó, desliga o computador, rapidão para desligar, né? Porque tá com SSD rapidão também. Aí aqui atrás, olha só, vou virar ele aqui, tenho 3 cabos, tenho o meu DisplayPort, desconectei, meu hubzinho, desconectei, e o cabo de energia, desconectei. Pego ele, pronto. Posso levar lá para minha sala, posso levar para qualquer lugar. Vou colocar aqui agora na televisão, ó. Coloquei na TV, vou ligar o cabo de energia que eu já deixei aqui pronto no setupzinho da TV. Já tem o HDMizinho aqui também da televisão. Vou colocar na placa de vídeo. Pronto. Clico aqui. Eu tenho um console. Eu tenho um videogame, tá vendo? Olha isso. Não, e é bonito, né? Tudo bem, tem que ajeitar aqui os cabos para não ficar assim aparecendo. Mas o bicho é bonito demais, cara. Eu posso colocar na televisão lá da minha sala, onde eu quiser. E eu coloquei isso exatamente para isso, para eu ter esse setup mais híbrido. Olha aqui, já liguei já. Ele já vai aparecer aqui. Os negócios aí eu tô aqui, ó, com o meu teclado, que é Bluetooth. Então eu tirei dali, já tá conectado nele de novo, né? Não preciso ligar nenhum adaptador nele. A única coisa que eu vou ligar nele agora é um controle. Então eu vou pegar um controle ali, vou conectar ali sem fio. Pronto. Meu setup móvel. Posso agora pegar, abrir a Steam e começar a jogar aqui na televisão. Não é portátil igual um notebook. A intenção não é essa. Não é você usar enquanto está em outro lugar. Mas é ele ser móvel. Existe uma diferença de um setup móvel e um setup portátil, né? Então esse aqui ele é móvel. Eu posso mover ele facilmente e agora eu posso jogar aqui na minha televisão. Isso é fantástico, cara. Isso que é o legal do Mini TX. Poderia fazer isso com um PC grandão? Poderia, mas é mais difícil. São mais, né, tem um lugar para colocar, é mais difícil você encaixar assim no móvel, igual eu encaixei aqui desse jeito. Cara, ele tá ocupando pouco espaço a mais do que o PlayStation 5 tá ocupando. De verdade mesmo. Dá até para trazer a televisão até um pouquinho mais para cá, ó. Olha, para ficar perfeitinho. Ah, velho, top demais, fala sério. Fala sério, se isso aqui não é incrível. Forza Horizon 6 rodando em 4K, que é a resolução da tela, no extremo mais Ray Tracing. É absurdo, isso aqui é muito legal. E zero trabalho. A única coisa que eu precisei conectar ali que a mais é o controle. O resto é só o cabo e o HDMI. O Wi-Fi já está integrado na placa. O Wi-Fi esse, inclusive, muito bom. Antes eu já usava Wi-Fi no meu computador, não usava cabo, mas eu tinha comprado uma placa de Wi-Fi para colocar no PC Express da minha placa-mãe, né? Agora, é muito diferente quando o Wi-Fi é na própria placa, cara. O Wi-Fi dessa placa é muito, muito bom. A experiência é fantástica. Isso aqui é muito legal mesmo. E, principalmente aqui para colocar no estúdio, né, nessa televisão, mas também em casa, na televisão da sala. Vai ser sensacional de deixar. Basicamente é um console, entendeu? Tem uma máquina para trabalhar lá, para deixar ligado quando precisa, mas eu também tenho um console. Tenho um videogame. Muito top, cara. Olha, jogar o Forza aqui na televisão é outro nível, cara. É outro nível. Imagina quando sair o GTA 6 para PC, como é que vai ser? Nossa. Sensacional. Vale a pena, né? Vale a pena. É claro que para você jogar em 4K, como eu estou fazendo aqui agora, o ideal é que você monte um setup adequado para isso, então que você compre pelo menos uma RTX 5070 para você jogar em 4K mesmo, assim, sem problema. Se puder, uma 5070 Ti é ainda melhor, porque tem mais VRAM e no caso de 4K vai fazer diferença. Mas se você montar um setup com uma 5060, cara, dá para você jogar na sua televisão tranquilo também. Você não vai jogar em 4K, mas tu bota em 2K ali, ativa o Frame Generation, ativa a DLSS, vai rodar também de boa. Bota um bom processador que aguenta, tá? E para muitas pessoas também, talvez nem faça tanta diferença assim jogar em 4K. Depende muito do tamanho da tela, né? Nesse caso aqui, que é uma televisão de 55 polegadas, 2K já vai bem. Agora, a minha televisão da sala, por exemplo, é uma televisão de 75 polegadas. Aí eu já acho que 4K faz diferença, sabe? Aí valeria mais a pena investir numa 5070 Ti, ou, se não puder, né, numa 5070. Então tem que ver também o tamanho da televisão da tua sala para ver o que vale ou não vale a pena investir. E o legal é, como eu conectei aqui só o controle, nem conectei mouse nem nada, eu ainda consigo
controlar aqui o que eu quiser, ó. Então vou sair aqui do game e eu consigo entrar na Steam no modo Big Picture, clicando no botão central aqui, né, no controle. Então, ó, virou um console, ó, virou um Steam Machine. Aí, ó, consigo controlar tudo aqui pelo meu controlezinho, ó. Inclusive configurações do próprio PC, como de Wi-Fi, etc. Consigo entrar em outro jogo se eu quiser. Cara, sensacional. Muito top, muito top. Vocês viram, né? Eu jogando na televisão, o negócio é muito legal, cara. Eu liguei também ele lá na viagem, olha aí como ele ficou na televisão lá no setup do hotel que eu tava. Mas, e usando no setup na prática, né? Jogando, trabalhando no dia a dia, ele esquenta, ele faz barulho, como é que é o negócio? E bom, pessoal, vamos agora testar na prática. Será que esquenta? Faz barulho? Como é que é? Como é que é jogar? Obviamente, vocês sabem, roda qualquer jogo hoje em dia esse setup aqui e não só... O que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali atrás? Driguizão, aparece aí, Driguizão. Manda salve. Driguizão, beleza? Bom, então, obviamente, roda tudo de boa. E é isso é fato. Mas será que faz barulho? Bom, vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Vocês estão vendo aqui minha tela também. Eu tô aqui com 007 First Light, cara. Lançamento. Jogo, né? Enfim, pesado. Utiliza muita VRAM. Inclusive, neste momento aqui, olha, tá utilizando 98% da placa de vídeo, 8.1 GB de VRAM dos 15 GB disponíveis, né? E, no caso do processador, tá utilizando 20%, bem tranquilo, né? E tá utilizando 15 GB de memória RAM dos 32 GB disponíveis. E tá pegando 80 FPS. Qual que é a configuração que eu usei aqui? Olha isso aqui. Vamos vir aqui em gráfico. Primeiro, resolução da tela, que nesse caso aqui é quase 4K, porque eu estou falando de um monitor ultra-wide Quad HD, né? Então são 3.440 pixels por 1.440, é bem pesado. Estou com o V-Sync ativado. DLSS, vamos ver se está ligado o DLSS, cadê? Aqui, ó, geração de quadros está desligada, escalonamento de resolução está desligado, então não estou utilizando DLSS e não estou utilizando o Frame Generation e está com preset alto. E olha a quantidade de VRAM disponível ainda, estou utilizando só 6 GB dos 15 disponíveis. Então assim, é muita VRAM que tem essa placa de vídeo, daria tranquilamente para eu colocar aqui tudo no mais alto possível. E aí mesmo assim, olha aqui, eu estou falando de 74 FPS, de boa, sem usar DLSS e sem usar Frame Generation, o que prova que sim, é um computador feito para você jogar em Quad HD tranquilo, 4K vai de boa, não tem o que esse computador não aguente. E aí tudo isso, enquanto eu estou jogando, vocês podem perceber a temperatura, né? Eu vou até mostrar com essa câmera aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Olha isso aqui. Placa de vídeo, 71 graus, 70 graus e processador, 62 graus. E esse barulho que ele está fazendo agora é o barulho máximo que ele geralmente faz. Eu vou colocar aqui vocês próximos, olha só. Vou ficar quieto. Tá dando pra escutar? Faz barulho, mas normal. Gente, não faz mais barulho do que um computador. Meu antigo computador não fazia barulho quase nenhum, porque ele tinha um water cooler muito top, etc. Esse aqui não tem um water cooler, né? Então ele vai fazer mais barulho mesmo. Mas, cara, é tranquilo. Mesmo assim, ele tá fazendo um pequeno barulhinho. É baixo, é tranquilo, barulho de computador normal. Mas, eu consigo ainda diminuir ainda mais esse barulho. Eu comprei aqui essa fan, olha, da Noctua. Comprei na Amazon. R$160, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. E eu vou colocar nele, ainda não coloquei, né? Tá aqui a fan, ó. Bonitona. Eu vou colocar essa fan, vou trocar a fan do processador por essa daqui, entendeu? Então vai continuar sendo aquele cooler que eu tinha comprado, porém com esta fan aqui. E aí, outra dúvida que surgiu, né, com o pessoal aí, é em relação ao SSD, porque como a placa-mãe é muito compacta, tudo fica compactado lá dentro, será que o SSD não esquenta muito e vai perder desempenho? Incrivelmente não esquenta, inclusive eu vou aqui ó, com o jogo aberto mostrar para vocês a temperatura do processador e fica até uma dica, né? Muita gente não sabe que no próprio Windows você consegue ver a temperatura do processador. Você vai vir aqui em configurações do seu computador Windows, aí você vai vir em sistema, vai clicar em armazenamento, vai aceitar aqui. Em armazenamento, você vai vir em configurações avançadas de armazenamento e aí olha só, vou até mostrar com essa câmera. Você vai vir aqui em discos e volumes e vai clicar no volume que você quer, no meu caso esse daqui, e aqui ele já mostra a temperatura, 51 graus. Isso agora com o jogo aberto, estou com o jogo aqui rodando, né? 51 graus é tranquilo, esses processadores super rápidos são feitos para trabalhar numa temperatura
adequada de até 70 graus, então até 70 graus ele está trabalhando adequadamente, acima disso não, então absolutamente de boa. A placa de vídeo tranquilo, nunca chegou nem próximo dos 80 graus, então ela fica na faixa dos 70 graus. Sim, é mais quente do que um computador maior, óbvio, isso aí não tem o que fazer, mas nada demais, isso aqui não afeta nenhuma performance, também não vai afetar a duração dessa placa de vídeo nem do processador, isso aqui realmente é normal, eles são feitos para trabalhar nessa faixa. Já o processador ficaria na casa dos 50 e poucos graus se fosse um computador maior, aqui jogando, né, quando está utilizando o máximo aqui, fica na faixa dos 60 graus. Quando eu fecho o jogo, quando eu estou numa situação mais normal, aí a placa de vídeo fica tão fria que ela até desliga as fãs, o computador não faz barulho nenhum, então assim, pessoal, ficou fantástico. Você tá fantástico para trabalhar, para jogar, e aí eu tiro aqui, coloco na minha televisão, não tem o que falar. Na minha opinião, ficou perfeito, eu sei que muita gente fica com medo, né, principalmente em relação à temperatura, mas vamos lembrar, né, aqui no canal a gente testa bastante notebook, a gente já tá acostumado com setups que podem esquentar, isso daqui nem de longe é um setup quente, nem de longe é um setup problemático e nem de longe também é um setup barulhento. Isso aqui é top demais, velho. Olha isso aqui, ficou sensacional. Ó, vocês viram, né? O bicho ficou bravo, meus amigos. Completo, maravilhoso. Ó, de verdade, valeu cada centavo, né? Eu gastei no PC em si 15 mil reais. Com a montagem, com o Windows, com tudo, para trazer para o Brasil, eu gastei 17. Né? Se fosse comprar só as peças e eu mesmo montar, ia ficar 15. Acho que valeu muito a pena, eu acho que isso aqui é coisa para 5, 6 anos de uso, sem precisar trocar nada. E é um console, né, de fato, isso aqui é um videogame, então eu tenho ainda meus notebooks de trabalho, eu tenho minhas coisas, mas isso aqui vai ficar ali ligado e além disso é um videogame para eu colocar na minha televisão, então eu achei que ficou muito legal, vale muito a pena você montar um Mini TX, se você montar da forma correta. E a minha dica é, não economize nas fãs, então gaste bastante ali para você colocar fãs de qualidade, que você vai ter boa temperatura. E você vai ter também um PC silencioso, né? E se você puder, compre uma placa de vídeo com 3 fãs, porque nesse tipo de setup faz diferença sim as 3 fãs da placa de vídeo. Num setup normal não faz, mas aqui eu acho que faz sim. Sensacional! Você teria um desse? Não teria um Mini TX? Cara, eu tava tão animado para a chegada do Steam Machine, ainda estou, mas confesso para você que isso aqui já matou minha vontade de ter um Steam Machine, cara. Isso aqui já é o que eu precisar. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Se você quiser ver mais vídeos de PC aqui no canal, que eu não trago muito, comenta aqui embaixo que eu trago também. Caso você queira que eu monte esse mini ITX mais barato, dá pra gente ver, hein? Tamo junto, deixa o like, valeu galera e falou! Opa, esqueci ele, hein? Vou levar embora.